E hoje quero abordar um tema sobre a questão do karma, né? Sobre os nossos ancestrais. Então, assim, há um questionamento de que os nossos ancestrais interferem nos nossos comportamentos atuais. Olá, nós aqui outra vez no Cantinho do Ari, buscando abordar temas que estão no nosso ideário de vida, no nosso cotidiano e que muitas vezes nos buscam respostas que não tem no arcabouço comum. Isso levaria a uma questão nova que seria onde estaria o livre-arbítrio ao pensar por esse lado. Qual seria a perspectiva desse verdadeiro livre-arbítrio? Então, assim, o que há que a gente poderia prospectar sobre isso de uma forma mais direta e mais sucinta? É que hoje a ciência sabe que há uma memória genética. E dentro dessa memória genética, nós temos uma evolução muito importante do genoma. E dentro dessa perspectiva da evolução do genoma, avançou-se muito nessa memória genética. E a perspectiva dessa memória é defini-la como um chip, é um microchip. E dentro desse microchip, nós temos a memória de toda a estrutura genealógica dos nossos ancestrais, que funciona com toda essa memória por influência de comportamentos, de percepção de realidade, de cultura, de valores e de épocas, né? Vão imprimindo na genética o efeito que isso vai causando na formação anatômica, morfológica e estrutural da nossa genealogia. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que em que os nossos ancestrais influenciam no nosso comportamento atual. Isso é um destino ou é algo que pode ser construído? Então, eu digo que o destino, se você olhá-lo pelo sentido lato da palavra, é como se ele já estivesse pronto. E aí, paradoxalmente, não teria lugar para o livre-arbítrio. Então, nesse sentido, é mais coerente imaginarmos ou deduzirmos que nós fazemos destino o tempo todo, mas somos estimulados, né, por uma perspectiva do inconsciente e do consciente, que é um processo de funil reducionista, o consciente funcionando 20 mil estímulos por segundo e o consciente 40 estímulos por segundo, dá para se perceber que a nossa realidade é a base de um funil. Então tudo que vem da aba do funil, que são as memórias, a história, o pensamento que está formado em rede, como dizia Carl Jung, né, que é o inconsciente coletivo. Então tudo isso vai trazendo para a humanidade um formato de que o destino ele é construído baseado no impulso das experiências pregressas e as necessidades atuais. Então, o que determina isso? O que determina isso é o movimento que a gente poderia dar provisoriamente o nome de algoritmo cerebral. Esse algoritmo funcionaria de que forma? Ele vai fazer um gatilho com o inconsciente, que são as nossas memórias genéticas, e dentro desse gatilho, como o inconsciente funciona em rede, ele vai propalar esse movimento e trazer a essência disso como uma demanda de um novo comportamento, que é uma nova ideia. Esse, efetivamente, seria o caminho do mundo das ideias, né? Que começou lá com Platão, lá atrás. Então, na verdade, o destino ele é uma construção do nosso presente baseado no impulso que vem do nosso passado. Então tudo está relacionado e relacionando com os estímulos
e com os impulsos do meio que eu vivo, que, via de regra, tem também parte dessas memórias genéticas que estão no meu mundo, mas que faz cada um ter um comportamento próprio, diferente, porque cada ser, per si, é um ser único. E sendo único, a interpretação desse algoritmo, ela passa a ser peculiar. Ou seja, então assim, o destino e o livre-arbítrio, na verdade, o destino é uma consequência do livre-arbítrio. Então, ele está pré-determinado pelas minhas escolhas do momento. Eu tenho um impulso e eu posso direcionar para A ou para B. Então, é um tema muito rico, muito profundo, e que a gente precisa de trazer isso para uma linguagem que faz com que, utilizando esse mecanismo para compreender o nosso cotidiano, nós vamos ter respostas mais plausíveis, mais satisfatórias para atender determinadas angústias que a gente carrega. Então, esse é o Cantinho do Ari. Gostaria que você, se gostou desse vídeo, compartilhe ele com as outras pessoas, e numa próxima oportunidade estaremos falando sobre temas semelhantes e trazendo algumas situações em que enseja reflexões. Até o próximo vídeo.